Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Estamos no 13º episódio da nossa série de prévias para o Campeonato Mundial. Se você tem achado que nós estamos sumidos, eu peço desculpa, de fato, o tempo está cada vez mais escasso nesses últimos dias. Tenho passado por muita prova na universidade, enfim. Mas estamos de volta com a nossa série de prévia para o Campeonato Mundial. Estamos já no aquecimento para o Mundial de Xadrez, que vai tomar lugar em Nova York, né, em novembro desse ano de 2016, que conta como protagonistas o atual campeão mundial Magnus Carlsen e o desafiante Sergei Karjakin, que vai desafiá-lo. Nesse jogo de hoje, foi um jogo que ocorreu no ano de 2010, no torneio de Ember, é uma partida rápida, tá? Foi jogada em 8 de março de 2010. E aí, Carlsen com as peças brancas, Karjakin com as peças negras. A gente vai acompanhar esse jogo então para ver o que foi que aconteceu. Carlsen dá início à partida com C4 e temos E5 por parte do Sergei Karjakin com as peças negras. Então, Carlsen vindo aí com a famosa abertura inglesa que ele já gosta de usar de vez em quando. Seguiu G3, é uma linha bastante popular da inglesa. Cavalo F6, Bispo G2, D5, já que as brancas estão tentando pegar o centro pelas beiradas, as negras, pelo contrário, já avançam seus peões a fim de ocupar o centro diretamente, tá? Seguiu, peão tomou o peão em D5, cavalo tomou o peão em D5, colocando o cavalo no centro. Temos cavalo C3 desafiando o cavalo, cavalo vem para B6, cavalo F3, cavalo C6 desenvolvendo, A3, esse lance é basicamente bem típica da inglesa, com o avanço B4, o bispo vindo para B2, então é bem tranquilo. Bispo E7 também, as negras colocam um setup bem comum, né? Com as peças dessa forma aqui. Como eu disse, o avanço B4 vem aí, temos bispo E6, seguir o roque aqui e não diretamente o avanço B5, por causa que aí temos as negras podem jogar totalmente cavalo D4, tá? E aí não vale agora o cavalo tomar o peão em E5, porque a peça está ganhando o peão. Tem esse lance aqui, bispo B3 e a dama das brancas está encurralada, tá? Então por isso que nessa posição aqui seguiu o roque ao invés disso. Roque também por parte do Karjakin, continuando seu desenvolvimento. Temos torre B1 apoiando o avanço desse peão mais na frente e temos F6. Por que F6? Porque esse peão precisa de defesa caso o peãozinho de C venha a ser peãozinho, né, de B venha a avançar, tá? Seguiu D3 nessa posição e não B5 agora, depois da defesa, né? Por causa do cavalo D4 não leva nada, tá? O jogo fica bem tranquilo para as negras. Depois de cavalo A4, o cavalo fica aqui no canto. Temos o bispo D5 bem tranquilo. O jogo, ok? Defendendo seu peão aqui de B7. Então, um jogo bem tranquilo para as negras. Nessa posição seguiu D3. Temos cavalo D4 colocando o cavalo no centro. Cavalo D2 evitando as trocas. C6 defendendo o peão. E3. Nesse tipo de estrutura da abertura inglesa, geralmente não é uma boa ideia avançar num estágio tão cedo esse peão D3, porque isso acaba enfraquecendo o peão de D3, tá? Ele acaba enfraquecendo esse peão e provavelmente seria melhor manter a estrutura de peões aqui desse jeito. Seguir o cavalo B5, tentando as trocas. Karjakin vem para as trocas então, Carlsen também troca. Temos cavalo B3, trazendo seu cavalo para a casa de desenvolvimento. Dama D7, conectando as torres. Cavalo A5, as brancas estão atrasadas no desenvolvimento, né? As negras estão na frente. Temos agora dois atacantes aqui nessa casa, B7. Seguiu cavalo D5, defendendo.
bispo B2, torre de AC8, aproveitando a coluna aberta, C. Aqui as negras já estão um pouco melhores, tá? Temos D4, B6, esse avanço B6 ataca o cavalo aqui em A5, o cavalo volta para B3, temos cavalo C3 bem interessante, né? Para evitar que continue o garfo duplo prevaleça, as brancas são obrigadas a trocar o bispo, então as negras trocam, e agora elas ficam com a torre bastante ativa, com a possibilidade inclusive de trazer outra torre e dobrar na coluna C, tá? E além disso, ameaçando aí agora várias complicações táticas, né? Como mais pra frente, quem sabe distrair a dama. Temos muitas peças de olho nesse cavalo, então é bom estar atento. Siga o torre B2. E não algo do tipo peão tomar o peão em E5 não vale agora, né? Por exemplo, aqui, porque as negras trocam as damas, depois das trocas perde-se um defensor desse cavalo e o cavalo está caindo. Siga o torre B2, A5, lá vem aí, né, as negras para as trocas, temos D5 avançando, atacando o bispo. O bispo vem para G4 agora, atacando a dama branca. Aqui o jogo continua ainda muito cheio de complicações táticas. Temos dama D2 atacando a torre. O peão defende momentaneamente, certo? Depois disso temos peão toma o peão em B4, bispo toma em B4 e aqui começa agora as ameaças, né, de ataque ser descoberto, enfim, em cima dessa dama ganhando peças, por aí vai. Para evitar que a torre capture o cavalo, as brancas jogaram o cavalo D4, né, o Magnus Carlsen jogou o cavalo D4, e aí agora não se importa no caso o peão tome, né, não se importa no caso o peão tome porque a torre branca também está de olho no bispo B4 em defesa. O Kayakin decide jogar torre B3, agora se as brancas tomarem a torre, tem a dama caindo aqui. A dama sai do ataque, ataca a torre, né? O Kayakin decide trocar. Troca-se aí algumas peças mais pra frente. E agora bispo E2 é um excelente lance por parte do Kayakin. Por quê? Porque defende esse peão, né? Coloca mais um defensor aqui, além de atacar a torre. Agora, ao tipo torre E1 não é válido por causa de D3. Essa combinação aqui é muito poderosa, praticamente imbatível. Seguiu torre A1 na realidade, saindo do ataque e tentando explorar a coluna aberta aqui. Porém agora em vez do avanço do D3, né, seguiu na partida peão, tomou o peão em E3, excelente. Depois de o peão de F tomar em E3, bispo C4 agora ataca esse peão aqui duplamente. Depois de H3, dama C7 agora ataca esse peão. D6 defende mais ou menos, mas não adianta. Depois de dama C5, a dama agora entra nessa questão de oferecer a troca, né? A troca de damas. O Kayakin tem um peão a mais, então ele está oferecendo a troca de damas. Depois de a dama sair ainda defendendo seu peão, dama E5 já era, né? Ataca tanto a torre quanto o peão aqui em G3, cai mais um peão. Depois de torre A7, dama toma um peão em G3, por enquanto 2 peões a mais. Temos dama D4, atacando esse peão. A torre vem para atacar esse. D7, e aqui é muito interessante, né? Você pensa, poxa vida, não. E esse peão aqui é avançado, né? Será que não tem compensação plena não aqui pelos 2 peões a mais das negras? Não, porque as negras fazem um lance de defesa muito preciso. Jogam as negras, e aí o que o Kayakin fez? Rei F7, esse é o lance de defesa mais preciso que existe. Depois de a dama branca tomar um peão em B6, tem esse bispo D5 ameaçando mate direto agora aqui em G2. As brancas são obrigadas a defender, tá? Com torre A2, desculpa. E aí, agora segue simplesmente torre toma um peão em D7, né? E a defesa está totalmente concluída. O que as brancas podem fazer? Nada. Depois de tomarem mais um peão, as negras recuperam esse peão a mais, né? São 2 peões a mais. Dama toma E3 cheque. Depois a torre vem para F2, bloqueando o cheque. Temos bispo E6, o bispo vem defender a sua torre aqui. Depois de dama H5 cheque,
rei F8, e aqui já era, né? O rei tá bem seguro, apesar de um peão tá caindo aqui, não interessa. Pode seguir torre D1 cheque, mesmo que o bispo venha para F1, dama G3 cheque aqui, basicamente já era. Depois de torre G2, bloqueando, atacando a dama, jogam as negras, fazem uma combinação mortal que faz o Magnus Carlsen abandonar a partida. Será que você consegue encontrar o que o Kayakin jogou? Kayakin jogou fantástica, né? Bem interessante. Torre toma o bispo em F1. Depois que o rei toma, segue-se bispo toma em H3. E aí não adianta. O único cheque que as brancas têm é jogar a dama em H8. E depois que o rei vem para E7, e aí não tem mais nenhum cheque disponível, né? E com a saída das brancas, a não ser abandonar, né? A torre não pode capturar porque ela está cravada, tá? Enfim, tá caindo peça, esse peão não pode ser tomado. As brancas têm que abandonar a partida. E aí uma vitória do Kayakin no ano de 2010 em cima do Magnus Carlsen. Bom, então esse foi o nosso episódio número 13. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like aqui embaixo, cara. Eu aprecio demais. E deixa aqueles comentários que eu prometo ler todos. Não sei se eu consigo responder, mas acredite em mim, eu leio todos eles, tá? Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!